essa semana, eu me debrucei numa carta tão pequena, com 13 versículos, que eu gastei alguns minutos para ler e algumas horas para meditar. Mas com tanto ensinamento prático para a igreja, cheio de doutrinas. Segunda carta de João me trouxe tanto benefício, tantos ensinamentos, e eu comecei a desenhar a mensagem, e percebi que não daria tempo para pregar em uma só vez. E eu dividi ela em 2 vezes, talvez em 3. Daria para fazer em uma, se nós tivéssemos 1 hora aí para falar, muito cheio de ensinamento, uma pequena carta com vasto ensinamento, coisas maravilhosas para a igreja, para uma família cristã, para um servo de Deus. Então, numa outra oportunidade, talvez no domingo que vem, não sei, eu quero falar sobre segunda carta de João, muito boa, cheia de ensinamentos. Eu me debrucei naquilo, fiquei ruminando aquilo no meu coração, na minha mente. Contudo, eu também parei para observar esse pequeno texto que nós vamos ler, do versículo 46 ao 52. É uma pequena porção e que a gente se prende. A narrativa, vocês conhecem, fala do cego de Jericó. Às vezes a gente tem uma crítica sobre o texto que a gente já leu e que já conhece o texto, e a historinha que a gente ouve e canta. Mas quando a gente vai olhar para o texto, a gente vai encontrar nesse texto, nesses poucos 6 versos, tanto ensinamento prático, tantas coisas importantes. Por exemplo, eu queria talvez hoje encorajar os irmãos que querem e estão buscando uma restauração na sua vida, um reavivamento, um recomeço da sua vida de comunhão com Cristo, a olhar para esse texto com todo carinho. Este homem nos dá um exemplo da natureza da fé. Porque o que é fé? Segundo Hebreus, é certeza de fatos que não. Esse homem é para nós o melhor exemplo da natureza da fé. Ele não via, mas ele creu. Ele não via, mas ele procurou, percebendo que tumulto é esse? Que barulho é esse? Ele começou a procurar saber o que é aquilo, e ele começou a clamar. Ele começou a gritar. Esse homem nos dá ensinamentos práticos para quem quer buscar uma renovação na sua vida espiritual. Esse homem nos dá exemplo de que a graça de Deus vai muito mais além dos textos que a gente escolhe e descobre na Bíblia que fala de graça. Graça está aqui, nesse texto, mergulhado nesse texto aqui, para que a gente possa aprender e desfrutar deles. Tá bom? Camila e Vitor, li e só me fala o horário e o dia. Terei maior prazer ir lá para abençoar a nova empresa de vocês lá, tá bom? E o bebê que está para chegar aí, tá bom, queridos? Só marcar o dia e o horário que a gente vai lá para abençoar a empresa lá. Vamos ler o texto, por favor. E foram para Jericó, verso 46. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, leia comigo, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Leia o 49, parou Jesus e disse, chamai-o, e chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus.
Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Verso 52, bem forte. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que texto fantástico. Nosso Deus e Pai, abençoa essa curta reflexão em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Nosso culto não vai ter duração de 2 horas, por isso eu vou otimizar em muito aqui a palavra, para que a gente entre na ceia do Senhor. De forma prática, objetiva, direta, o que esse homem fez? Quais foram os recursos que esta maravilhosa graça de Deus deixou aqui para nós como ensinamento, e que esse homem se apropriou dela, para que ele pudesse alcançar aquilo que ele estava buscando? Porém, antes, irmãos, a graça de Deus é um dos recursos mais gloriosos que Deus deixou para nós. A graça de Deus é uma possibilidade para que cada ser humano possa saber: eu tenho uma chance, dá para mudar, eu posso melhorar de vida, eu posso mudar de vida, eu posso deixar de ser quem eu sou para me tornar em alguém que Deus quer que eu seja. A graça de Deus, irmãos, é o tema predominante também das outras narrativas colocadas também pelos outros evangelistas, como Lucas, como Mateus. Os recursos que ela proporciona ao homem é para viver uma vida plena, é para viver uma vida abençoada. Os recursos que ela deixa é para o homem viver uma vida além da sua expectativa. Além de tudo, ela produz efeitos que ela traz e faz com que o homem possa produzir na sua vida frutos que talvez ele nunca imaginou que pudesse produzir, mas isso tudo é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E a gente vai conhecer nesse texto que recursos foram estes que foram deixados aqui, que esse homem se apropriou, e que se nós quiséssemos, ou quisermos também, buscar isso, esses recursos estão disponíveis também a nós. Para você que está aqui, talvez, que esteja precisando de uma renovação na sua vida, que talvez esteja precisando de uma renovação na sua alma, no seu espírito, esteja abatido, cansado, sobrecarregado, este homem, com essa narrativa, nos deixa muitos exemplos. Primeiro, é que esse homem procura por Deus. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas pela nossa vez, na nossa conta. Não buscamos quem de fato é poderoso para resolver os nossos problemas. Confiamos em coisas, confiamos em profissionais, confiamos em homens, mas deixamos por último Deus. Esse homem procura, ele busca por Deus. Se você quiser ler o capítulo 18, versículo 35 até o 37 de Lucas, é só você ir à frente um pouquinho. Eu estou sem marca-texto aqui, eu tenho que pegar um pedacinho de papel para deixar aqui. Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 37, olha o que diz o texto. E aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Versículo 37, leia. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Deus encarnado, Jesus, o Nazareno. Aquele homem automaticamente, quando ele ouve isso, imediatamente, melhor dizendo, quando ouve isso, ele vai à procura, ele vai em busca. Irmãos, o texto de Lucas nos dá algumas informações extremamente importantes com ensinamentos espirituais. Primeiro, ele procurou. Você em casa, prostrado, desanimado, não vai conseguir renovar a sua vida em Deus. Você, o bispo Rubem hoje pela manhã, falou que pessoas têm uma dificuldade às vezes de olhar para as coisas e ter iniciativa de transformar aquela situação em algo positivo. Elas veem dificuldade em tudo,
elas colocam empecilho em tudo. Ele falava hoje sobre a passagem do povo pelo Jordão, e ele ilustrou de uma forma muito engraçada. Ele falou que algumas pessoas estavam passando, talvez glorificando a Deus, pelo fato das águas do Jordão terem parado. E ele ilustrou dizendo: eu acredito que tem alguns que ficaram olhando para aquele monte de água que vai cair na nossa cabeça. Pessoas que sempre estão olhando para o ponto negativo, para o lado negativo, não acreditam plenamente que Deus esteja cuidando e protegendo, sempre buscam recursos para que elas possam, talvez, se Deus falhar, isso possa ser a minha solução. Olhe para mim, Deus não falhará. Deus não falhará nas suas promessas, Deus não falhará nos seus propósitos, Deus, nos propósitos dele, ele não falhará. Então, irmãos, ele foi à procura, um lugar aonde uma condição fosse dada a ele, para que ele visse quem era. Olha, irmãos, isso é graça de Deus. Nós estamos num ambiente onde nós estamos ouvindo a voz de Deus, onde nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e esta palavra é que nos renova, é que nos restaura, é que nos aviva, é que nos vivifica. É esta palavra que nos dá esperança em meio ao caos que nós vivemos nesse mundo. Além de tudo, ele pergunta, ele vai em busca de informações, ele vai em busca de saber, vem cá, o que está acontecendo? Eu não posso ver, mas tem alguma coisa acontecendo. E ele pergunta: quem está passando? O que está acontecendo? Alguém responde para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Foi o que bastou para que ele pudesse sair do seu lugar e ir ao encontro de Jesus e começar a clamar aquilo que nós clamamos aqui, lendo o texto. Esse talvez seja um dos maiores, irmãos, e mais maravilhosos recursos que Deus nos deixou por sua graça, a possibilidade de buscarmos por Ele e encontrarmos ajuda. Irmãos, estávamos longe, nós tínhamos uma parede diante de nós, que nos impedia de chegar a Deus. Por meio de Jesus Cristo, da sua obra sacrificial, por meio do seu sangue vertido, que em memória dele nós vamos cear, da obra perfeita que ele fez, nós temos hoje a possibilidade, mesmo com uma alma turbada, numa fé talvez apática, buscarmos por ele e encontrarmos ajuda em tempo oportuno. O escritor aos Hebreus fala claramente sobre isso. Isso é o recurso que ele nos deixou, irmãos. Mas aquele que deseja ser salvo ou manter-se salvo, tem em Bartimeu alguns bons exemplos. Irmãos, use com diligência e inteligência esse recurso, busque por Deus. Nós temos nele recursos, informações e exemplos de como aquele homem, na situação que estava, buscou reverter a sua vida. Se você está aqui desanimado, prostrado, precisando de uma renovação na sua vida espiritual, quantas pessoas andam desanimadas, vêm à igreja empurradas, estão enfrentando lutas financeiras, estão enfrentando lutas emocionais, estão enfrentando lutas espirituais, e não conseguem ter força. Nós temos neste homem um bom exemplo. Busque a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: busque a Deus com confiança. Esse homem me dá um exemplo também interessante. Às vezes nós queremos buscar ajuda em lugares errados. Ele foi se assentar aonde Jesus ia passar. Onde Jesus ia passar? É para lá que eu vou. Dá para alguém me ajudar aqui? Dá para alguém pelo menos me guiar no caminho? Aí Deus coloca uma pessoa do lado e vai guiar. Mas tem gente procurando ajuda. Esses dias atrás, eu conversando com uma família, e por 3 vezes eu percebi eles falando: é porque eu tenho ouvido um pregador, e depois eu ouvi um outro pregador, e depois uma outra pessoa me falou uma outra coisa. E aquelas informações estavam só contribuindo para piorar o estado espiritual e emocional daquela pessoa. Eu falei: para início de conversa, escolha quem ouvir. Se você quiser ouvir muitas pessoas, você vai ter que seguir por vários caminhos.
Mas se você quiser ouvir uma pessoa, eu estou aqui para te atender, porque nós temos uma voz aqui a falar. Nós temos em consenso aqui uma direção bíblica para dar a você. Se a irmã quiser, se o casal quiser. As pessoas às vezes buscam muitas informações. Pastor, tem um pregador. É sobre isso que João vai estar falando na sua carta. João vai estar falando do cuidado da gente não estar deixando com que aqueles que estão nos falando coisas que querem falar, fale por muito tempo. Os falsos mestres estão no lugar dos verdadeiros. Os falsos mestres estão na mesma sala de aula que um verdadeiro mestre. Os falsos pastores usam gravata ou não, sobem em púlpito, pegam no microfone, cantam louvores, mas quando pregam falsidade, pregam mentira. Como discernir isso? Pelo Espírito Santo. Então, irmãos, esse homem nos deu exemplo. Procure se assentar próximo ou estar próximo de pessoas que te levam para próximo de Jesus, não de pessoas que querem simplesmente falar com você uma outra coisa. Segundo recurso que ele nos deixa, eu estou tentando adiantar para que a gente sirva a ceia. Além de procurar e buscar a Deus, o recurso que nós temos aqui, dado por Deus, é a perseverança. Versículo 48 até os 52, por favor. Diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse. Leia, por favor, o restante do verso. Mas ele cada vez mais gritava, ou gritava mais. O quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem de bom ânimo, e levantando-se, e levanta-te, ele te chama. Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso principal recurso, Ele é aquele que está disponível o tempo todo. Quando nós precisarmos buscá-lo, Ele se deixará ser encontrado. Se nós estamos passando por tribulações e eventos anormais na nossa vida, Deus é o recurso em Cristo para mudar tudo isso nessa noite. Assim como pela manhã o bispo Rubem orou por pessoas, eu quero orar por pessoas que nesta noite estão talvez desanimados na sua vida espiritual, estão abatidos. Uma das primeiras coisas que o texto nos informa é que quando aquele homem começou a clamar, ele não teve encorajamento, ele não teve apoio, ele não teve quem dissesse: continua, meu irmão, vem comigo, vamos junto. Ele não teve, irmãos. Contudo, aquele homem nos deixa um ensinamento. Qualquer tentativa de fazer Jesus ouvir seu clamor valeria a pena, ou seja, eu vou perseverar, porque eu sei, eu creio que Ele pode mudar essa história, mesmo que os outros irmãos pensem e tentem ensinar e falar ao contrário. Mesmo que as pessoas falem ao contrário, Deus é poderoso para mudar essa situação, e Ele nos dá esse exemplo. Para aquele homem, aquela era a maior oportunidade, e nós estamos hoje aqui, a grande oportunidade. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos na companhia de pessoas que nos encorajam mutuamente a perseguirmos da fé, a prosseguirmos na caminhada. Então, se você pode, dê a mão a essa pessoa que está do seu lado aí, diga: meu irmão, estamos juntos, vamos seguir nessa jornada, vamos seguir nessa jornada. Esses dias eu estava descendo a escada, numa quarta de tarde, aí entrou um irmão na igreja para entregar um dízimo, aí foi até a secretaria, aí alguém orientou a ele que era para entregar aqui na igreja, e a porta estava aberta, mas tudo escuro, ele ficou meio receoso. Eu vi que ele estava meio que perdido, aí eu disse: ajuda, e disse: quero entregar meu dízimo, vamos lá que eu vou te ensinar onde é. Aí entramos aqui pelo corredor, falei: como você quiser, pode até orar e agradecer a Deus aqui, pedir suas bênçãos, tá bom? Deixa aqui. Eu falei: e aí, como é que estamos? Tudo bem? Ele: pastor, o meu compromisso com Deus eu não deixo.
mas minha fé está abatida. Eu falei, peraí. Aproveitamos o ambiente que nós estávamos aqui. Falei, nós vamos orar. Porque se você está vindo aqui para cumprir um papel de crente obediente, fiel a Deus para dizimar, mas a sua vida com Ele não está à altura disso, tem alguma coisa errada. Então nós vamos orar. Então nós vamos levantar um clamor aqui. O irmão vai acender essa chama. O irmão não pode ser só fiel no seu dízimo. O irmão tem que ser fiel a Deus na luta e na tribulação. E eu espero em Deus, não sei se ele está aqui, eu espero em Deus que ele possa ter saído daqui renovado na sua fé. A perseverança, irmãos, é um recurso que Deus nos deixou para que, se algum momento, ouça, nossa fé falhar, nossa fé se abater, nosso coração desmaiar de cansaço, Deus nos deixou essa perseverança. Não é que eu tenho, não é que o Sérgio e o Ronaldo tenha, e que a Rosa tenha. É Deus quem colocou essa perseverança em nosso coração por sua graça. Não é porque eu posso, é porque Ele nos deixou isso. Ele nos deu isso, para que em algum momento que a nossa fé desfalecer, falhar, ela nos dará forças para continuar clamando como esse homem clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que cada vez mais ele clamava. Agora, irmãos, esta graça toda, com os recursos que ela deixou, que é oração, perseverança, que é busca por Ele, tem efeitos, tem resultados na nossa vida, e nós vamos encontrar também nele. Primeiro, aquele homem recebeu de Jesus e produziu nele um sentimento profundo. Ele não só buscou a Deus, aquilo produziu nele algo extremamente importante. O que produziu nele? Gratidão. Quantas pessoas às vezes vêm, buscam a Deus, perseveram, bom, já alcancei, agora vou embora, desaparecem da igreja, não dão continuidade nem na gratidão que devem a Deus, nem no serviço. Olha o texto, versículo 52, o que o texto vai dizer? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, leia o texto, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aquele homem disse assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu vou poder dar a Jesus pelo que Ele fez por mim? Ele para, Ele ouve o meu clamor, Ele restabelece a minha fé morta, a minha vida perdida. O que eu vou fazer agora? Virar as costas para Ele? Não, eu vou segui-lo por onde quer que Ele vá. Finalizo. A graça de Deus, irmãos, quando é verdadeiramente experimentada, e eu digo para os irmãos hoje, para você que está aqui nesse estado espiritual apático, precisando de uma renovação, quando a graça de Deus é verdadeiramente experimentada, eu te falo, experimente dela. Se aproprie dessa maravilhosa oportunidade que Deus te dá. Ela leva o homem a pensar diariamente, a viver diariamente com aquele sentimento do salmista, como nós cantamos agora, acabamos de falar agora no Salmo 116, dizendo: que eu poderei dar ao Senhor pelos benefícios para comigo. Essa graça nos faz isso. Essa porta que Ele nos abriu aqui e que nos dá para nós restaurarmos a nossa vida e fé e comunhão com Ele, nos dá essa oportunidade de sairmos daqui com desejo de voltar a segui-lo, servi-lo e dizer que posso dar mais ao Senhor pelos benefícios. Feche seus olhos, curve sua cabeça, para que ninguém fique constrangido nessa noite.